Oi, boa noite. Meu nome é Elise Andrade Cardoso Silva. Eu sou mestranda em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciência Aplicada e também sou graduada em Administração de Empresas também pela Unicamp. Este artigo eu fiz com os meus companheiros de profissão, a Lucimara Trevisan e também com o Luiz Filho. E nós abordamos um tema muito interessante, que é a relação entre quantidade de emissão de gás carbônico com o valor das ações de empresas da América Latina. Vou explicar um pouquinho do nosso artigo para vocês, que está sendo apresentado aqui no SEMEAD. Então, por que optamos por estudar esse tema? Atualmente, o ESG e a sustentabilidade em si está ganhando cada vez mais pauta e também chamando cada vez mais atenção tanto dos consumidores com maior responsabilidade social nas suas compras, quanto para os investidores, que estão investindo cada vez mais em agendas, em empresas focadas em práticas ESG. Então, a gente sabe que a liberação de gases de efeito estufa é uma das principais causas das mudanças climáticas, por exemplo, as queimadas que estão tendo no Brasil, o aquecimento global, e a gente quer entender se as empresas que se dizem ESG, elas de fato estão colocando essas práticas, e se a empresa está colocando essa prática, consequentemente, elas têm menor emissão de gás carbônico. Então, queremos entender se as empresas que têm menor emissão de gás carbônico, que também se dizem ESG, têm de fato maiores valores de ação das suas empresas na bolsa de valores do que aquelas empresas que emitem cada vez mais gás carbônico. Então, a sustentabilidade ela pode impulsionar o desempenho financeiro e mudar o foco dos acionistas para as partes interessadas. Então, cada vez mais, os investidores estão se interessando em empresas que emitem menos gás carbônico, têm práticas ESG, e é isso que a gente quer investigar. Nosso artigo está dividido em introdução, problema e pesquisa do objetivo, fundamentação teórica e bibliográfica, metodologia, análise dos resultados e a conclusão. Qual é o problema de pesquisa do nosso artigo? O problema de pesquisa do nosso artigo é se a quantidade de emissão de gás carbônico pelas empresas da América Latina tem correlação com o valor das suas ações no mercado. Então, será que a emissão de gás carbônico por empresas da América Latina tem uma correlação com o valor das suas ações? Será que as empresas que emitem mais gás carbônico têm menor valor de ação do que empresas que emitem menos, têm maior valor de ação? Qual empresa que é mais valorizada? Será que de fato essa pauta ESG tem tomando cada vez mais espaço, até mesmo dentro da Bolsa de Valores? Então, o objetivo é identificar a correlação entre a quantidade de emissão de gás carbônico pelas empresas da América Latina. Para nossa fundamentação teórica, nós nos baseamos nos termos do ESG, nós procuramos entender muito sobre isso, a relação com a energia limpa e a redução de gás carbônico, a emissão de gás carbônico com o preço das ações e valor de mercado. Então, a gente estudou estudos que já foram feitos para ver se fazia sentido a gente continuar na nossa ideia, e também utilizamos bastante a teoria dos stakeholders, para a gente entender se de fato as partes interessadas influenciam muito na política da empresa, dela se tornar ESG, dela conseguir captar cada vez mais recursos, mais investimentos. Então, essa foi a nossa fundamentação teórica, que está muito bem explicada dentro do nosso artigo. Entre as hipóteses, nós estabelecemos duas hipóteses, são elas. A hipótese 1. A alta quantidade de emissão de gás carbônico tem uma correlação negativa no valor de ação das empresas. E a hipótese 2. A variável score de políticas ambientais tem correlação direta com o valor de ação das empresas. Então, analisar se a alta quantidade de emissão de CO2 tem uma correlação negativa no valor de ação das empresas, e se a variável de score políticas ambientais tem correlação direta com o valor das ações das empresas. Para isso, a gente utilizou a nossa base de dados Icon Refinitiv na nossa metodologia. A gente pegou todas as empresas da América Latina disponíveis dentro dessa base de dados no período de 2013 a 2023. Foram 1.183 empresas da América Latina de 72 segmentos, como metais, mineração, petróleo, gás e combustíveis consumíveis e biotecnologia. Nós pegamos variáveis dependentes e dependentes e de controle. As nossas variáveis dependentes foi o Q de Tobin e o Market to Book. As nossas independentes foram os scores ambientais, a emissão de gás carbônico. E as nossas variáveis de controle foi o retorno sobre ativo, crescimento, liquidez, alavancagem, tangibilidade, tamanho e lucratividade. Aqui um pouco dos nossos resultados, que utilizamos a técnica de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Alguns foram significativos e outros não foram tão significativos. Bom, entre os resultados está a correlação entre o Q de Tobin e o Market to Book. A correlação de 0,8 indica uma forte relação positiva entre o Q de Tobin e o Market to Book, sugerindo que essas duas métricas de desempenho de mercado tendem a se mover na mesma direção. Então, aumentando o Q de Tobin, vai aumentando o Market to Book.
A correlação entre 0,6 mostra uma relação positiva moderada entre lucratividade e retorno sobre ativo. Empresas que têm maior retorno sobre seus ativos tendem a ser mais lucrativas. Correlações de até 0,1 indicam relações muito fracas ou quase inexistentes com as outras variáveis analisadas. A conclusão. Qual é a conclusão para o impacto do desempenho financeiro? Bom, o retorno sobre ativo tem um impacto positivo e significativo tanto no Q de Tobin quanto no Market to Book em todas as análises. Então, foi destacada a importância e eficiência no uso dos ativos para o valor de mercado das empresas. Já no impacto da lucratividade, infelizmente não teve um resultado esperado. Mostrou coeficientes negativos significativos em relação tanto ao Q de Tobin quanto ao Market to Book. Isso pode sugerir que mercados podem precificar outros fatores além da lucratividade bruta. E as maiores emissões de CO2 estão associadas a um menor market to book, indicando que políticas ambientais e emissões de carbonos elas podem ser usadas para a avaliação de mercado das empresas. Investidores parecem estar preocupados com empresas que emitem maiores emissões de gás carbônico. Não estão preocupados em relação a isso, querem empresas que emitem menores emissões de gás carbônico. Qual é o impacto da alavancagem? A alavancagem mostrou um impacto positivo e significativo no market to book, o que pode indicar que o mercado valoriza as empresas que utilizam a dívida de maneira eficiente para gerar valor. A importância de políticas ambientais. Então, embora o score de políticas ambientais não tenha mostrado significativo direto, a penalização para maiores emissões de gás carbônico sugere que investidores podem estar atentos à sustentabilidade de práticas ambientais de empresas. Então, nós respondemos à hipótese 1, então a alta quantidade de emissão de gás carbônico tem uma correlação negativa no valor de ação das empresas? Sim. E a variável de score políticas ambientais tem correlação direta com o valor das ações? Não. Então, a única que tem correlação direta negativa, que quanto maior a emissão de CO2, vai ser menor o valor de ação das empresas, é a quantidade de emissão. Então, maior a quantidade de emissão, menor o valor da ação. Menor a quantidade de emissão de gás carbônico, maior o valor da ação. E a variável de score de políticas ambientais não tem correlação direta com as ações da empresa. Esse foi o nosso artigo. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.